Daniel, capítulo 3, versículos 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, pela liberdade de podermos ouvi-la, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui e sermos privilegiados por isso. Fala conosco. Precisamos, carecemos, necessitamos ouvir a tua voz, Senhor, sermos alimentados e vermos, Senhor, nossa fé se desenvolver de forma verdadeira, perfeita e agradável a ti, Senhor. Fala, Senhor, porque precisamos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das características mais importantes, mais essenciais, mais marcantes na vida de qualquer ser humano é a coragem. Essa é a característica que marca os verdadeiros heróis da história. Essa é a característica que marca os verdadeiros heróis que nos cercam. Pessoas especiais, pessoas diferenciadas. Quanto a história da humanidade não é marcada por atos de coragem, de homens e mulheres destemidos, e pela sua coragem marcaram a vida de todos nós. O dicionário da língua portuguesa define muito bem coragem como postura de quem se mantém firme diante de riscos ou de perigo. Bravura, valentia, destemor, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança, hombridade. Veja que todas essas coisas são definidoras da coragem. Uma postura que te mantém firme diante dos riscos e do perigo. Nós cantamos que a nossa fé é firmada naquilo que Deus é. A nossa fé tem nos mantido firme diante das coisas. Valentia, destemor. Gosto dessa parte que diz força espiritual para ultrapassar circunstâncias difíceis, força espiritual. Uma capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. Hombridade. Isso tudo é coragem. Como eu falei há pouco, o Senhor não nos deu o espírito de timidez ou de covardia. Mas até que ponto nós temos sido corajosos? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram martirizadas na defesa de algo moralmente, no enfrentamento de perseguições e tudo mais? Quantas pessoas se tornaram heróis sem nome, sem identidade, anônimos nessa história de todos nós. Agora, a coragem também é a marca de um verdadeiro crente.
Nós, muitas vezes, falamos da fé, da esperança, do amor, mas todas elas devem estar nutridas por uma coragem. Essa é a marca de um verdadeiro crente também, a coragem. Não a coragem só. Hoje nós não enfrentamos a ameaça de sermos queimados, de sermos sacrificados, de sermos lançados aos animais. Mas nós temos a coragem para enfrentar todas as coisas que o mundo tenta fazer a nós, a perseguição do mundo, disfarçada muitas vezes de tantas coisas, mas ainda continua, porque o verdadeiro crente ele é perseguido. O verdadeiro crente ele vai enfrentar as suas aflições, ele tem que pagar um preço, e para isso ele tem que ter a coragem não de nadar na correnteza de uma sociedade depravada, destituída de valores e princípios morais cada dia mais evidentes, mas a coragem de resistir, a coragem de resistir ao modismo do mundo, às ondas das modas, a coragem de defender a sua fé, de defender os princípios diante de uma sociedade perseguidora, de uma sociedade anticristo, a coragem de não se deixar levar por novas formas de igreja para encher de gente e se esvaziar de Deus, a coragem de ser lacrado, a coragem de ser fritado por manter os seus padrões imutáveis, a coragem de seguir Jesus e não seguir os homens, a coragem de dizer não para os impulsos da carne e sim para o Espírito, a coragem de viver como um peregrino nessa terra, sabendo que o lar e a casa é na eternidade celestial, a coragem de dizer não para essas formas que se inventam, a coragem de enfrentar a negação dos homens, o distanciamento dos homens, a opinião dos homens, a fim de manter firme o que a palavra de Deus determina, a coragem de não ter expectativa de receber o aplauso dos homens, mas sim a voz agradável de Deus. A coragem é a marca de um crente. Às vezes a gente fica pensando, poxa, esquecemos que não só na Bíblia muitos morreram, né? Tivemos esses 3 homens enfrentando a ameaça iminente, irrefutável ali, contundente de uma morte terrível, como outros, como Paulo, como os apóstolos, que foram crucificados, martirizados, arrancaram a cabeça, foram ser lanche de bichos, de leões. A coragem de um João Batista de dizer para o rei o que devia dizer e perder sua cabeça numa bandeja. Coragem. A coragem de reconhecer o verdadeiro estado que nós somos de sermos pecadores, a coragem de se arrepender, a coragem de enfrentar as suas más escolhas e as consequências delas. Essa é a marca de um verdadeiro crente, não só na Bíblia, mas você também fora dela. Quantos foram martirizados, mortos, perseguidos? Quantos ainda o são em determinados países que não aceitam o Evangelho? E aí nós pensamos, louvado seja o Senhor que no meu país
Eu não preciso ter essa coragem, porque eu não enfrento morte por declarar minha fé. Você enfrenta a morte espiritual o tempo todo por negar a sua fé. Você precisa ter coragem para não ser levado pelos modismos, coragem para dizer a verdade em amor para um amigo, mesmo correndo o risco de perder a amizade. Coragem de reconhecer de fato o seu verdadeiro estado de pecaminosidade, de depravação e dependência total de Deus. Nós precisamos ter coragem, coragem de não se aliar a um sistema corrupto, coragem de dizer não para isso, a coragem de enfrentar as situações sabendo que Deus não nos disse, em momento nenhum Jesus disse: se você vier para mim, como tem igrejas falando isso, vier para mim, você não terá problemas. Sim, vocês terão aflições sempre, mas tem de bom ânimo, eu venci. A coragem de saber que o cristianismo não é porta larga, é porta estreita, é caminho apertado. A coragem, acima de tudo, de ser diferente. Diferente do mundo. Diferente na perspectiva, na expectativa, na busca, no viver, no vestir, no falar, no sentir. A coragem que não traz medo e covardia. A coragem de aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, filho, amigo, até a própria vida por amor a Cristo. Quanta coragem encontra-se na nossa vida. De onde emerge essa coragem? De onde emerge a coragem que faz com que homens, diante da morte iminente, diante de uma ameaça tão forte, não abdicam? Levanta suas mãos e ainda se sente honrados em morrer pela sua fé, por Cristo, pela sua palavra. Essa coragem não emerge de segurança aumentada. Tem muita gente que se diz corajoso porque só busca na vida segurança, está cercado de segurança. Tem gente que tem coragem para dizer que está com Cristo porque tem um plano de saúde especial. Tem gente que tem coragem de dizer que ama Jesus porque tem uma casa muito boa, guardada, fechada. Tem gente que tem coragem porque está cheio de saúde física. Que tipo de coragem é essa? Que as pessoas cada dia só buscam segurança naquilo que o mundo entende por segurança. E a gente precisa aprender que quem busca segurança vai sempre colher migalhas, mas quem busca esperança, e é essa a coragem, espalha semente. Quanta coragem temos de nos desvencilhar daquilo que temos, daquilo que fazemos, para sermos aquilo que Deus é. A coragem que você não precisa ter para abandonar, para dividir, para criar problemas, para afastar, para fugir, mas a coragem que te dá para perdoar, para reconciliar, para buscar, para ter humildade. Essa coragem, ela emerge de uma maturidade espiritual intensificada. É a maturidade espiritual que faz com que essa coragem vença. A coragem de vencer a própria incredulidade. Quantos de nós, ao enfrentarmos situações, não demonstramos um nível muito alto de incredulidade? Falamos que o nosso Deus pode, falamos que o nosso Deus falamos que o nosso Deus é poderoso, ditamos, proclamamos, mas quando enfrentamos certas vicissitudes da vida, essa incredulidade vem
o medo toma conta, e aí a segurança passa a ser nosso Deus. As estratégias passam a ser nosso Deus. Os nossos planos passam a ser nosso Deus. E não o próprio Deus. Então nós precisamos entender que maturidade espiritual não tem a ver com idade, não tem a ver com experiência na vida. Maturidade espiritual tem a ver com a disposição de cada um, mediante o Espírito Santo, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de sair do lugar comum, de sair do comodismo, de se posicionar, de verdadeiramente se posicionar de maneira firme diante de qualquer risco, não só da própria vida, mas o risco de perder os princípios e os valores que Cristo nos deu. Essa coragem que tem faltado às pessoas, os crentes hoje não têm coragem de fazer desafios, não têm coragem de planejar grandes estruturas e grandes coisas. Para isso eles têm coragem, mas coragem de mostrar quem são é bem diferente. Quando eu olho para esse texto, a gente precisa pensar nisso. De onde vem a coragem desses 3 homens? Jovens adolescentes ainda que vieram retirados da sua terra, da sua casa, para servir num lugar distantes, oprimidos, ali, e aí eles, cultos, de formação educacional bem boa, e eles foram separados pelo invasor Nabucodonosor para servir a ele. Esses jovens foram servindo, foram passando as suas experiências, não se permitiram, juntamente com Daniel, se igualarem. Agora, eles ali, no reino distante, porque apesar da gente estar neste mundo, nós não somos deste mundo. Por todo aquele que tem Cristo, não vive para este mundo. Ele se torna luz deste mundo, mas não se torna mais deste mundo. Eles não eram ali, e mantiveram firmes que não era o seu lugar exato. E aí vem o rei, lança lá uma imagem de escultura de ouro e levanta um decreto, e aquele povo tinha vários deuses, eles eram politeístas, qualquer coisa se transformava num deus. Levantou um decreto que a hora que tocasse a flauta, a gaita, o sino, todo o povo deveria se prostrar na direção daquele monumento, daquele ídolo. E quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente, queimado vivo, fritado literalmente. O decreto estava ali, mas aqueles homens de coragem, não obedecem o decreto que inflige os princípios de Deus. O homem de coragem se mantém firme, mesmo com o risco da sua própria vida. O homem de coragem, ele tem a capacidade de enfrentar algo moralmente árduo sem fugir. Eles não dobraram, foram levados diante do rei, e o rei deu a eles a chance de saírem dessa. Era só eles aceitarem o decreto, participarem do decreto. Quantos de nós já não tivemos a chance de sermos fritados, de perder oportunidades, de perder coisas, e não negar Jesus, e não negar os princípios, e nós não fazemos, sem o risco de perder a vida, mas de perder as oportunidades. Esses homens não negaram. E aqui tem uma lição enorme para nós. Eu busco 3 lições, ou 4, enormes desse texto tão rico.
A primeira lição vem do versículo 16, que diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Do que eles estão falando? O rei disse: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A primeira lição que eu aprendo aqui é que homens maduros espiritualmente não necessitam responder ou provar a ninguém, ao mundo, quem Deus é e o que Ele pode. Quantas vezes a gente quer mostrar, quer responder, o mundo indaga quem é o seu Deus, principalmente quando atravessamos momentos difíceis, aflições, enfrentamentos, contradições da vida. É nessa hora que o mundo quer ver a resposta, e a resposta não é verbal, a resposta não é argumentativa, a resposta é o exemplo, a resposta é a coragem, dizer: eu não preciso te responder, eu sei quem é meu Deus e o que Ele pode fazer. Quantas vezes a gente fica tentando responder aos homens: se esse Deus é Deus, por que acontece, por que não acontece? Quantas vezes a gente tenta responder coisas que nem nós sabemos? Quantas vezes a gente tenta decifrar mistérios que estão ocultos e não foi dado a nós responder? Então, nós não precisamos mostrar, nós não precisamos responder ao mundo quem é Deus e o que Ele pode fazer, porque nós sabemos quem Ele é e nós sabemos o que Ele pode fazer. O mundo sempre vai tentar fazer com que nós provemos a nossa fé, que nós respondamos aquilo que Deus pode. Aqueles homens não se prontificaram nem a responder. Ele disse: quanto a isso, o senhor quer saber quem é o Deus que pode tirar? Eu não preciso nem te responder. A segunda coisa que eu aprendo aqui está no versículo 17, ele diz assim: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Não tem argumentativo aqui, não tem nada filosófico aqui, tem prático, tem decidido, né? Homens maduros espiritualmente têm uma convicção inabalável no poder de Deus, segundo a vontade dEle. Essa fé que só crê se Deus fizer, não é de homens maduros espiritualmente. Homens maduros espiritualmente, homens, mulheres maduros espiritualmente, têm uma convicção inabalável do que Deus pode fazer segundo seu querer. A resposta não foi: o meu Deus vai mostrar para você que Ele é Deus, você vai ver que Ele é Deus. Essa é a resposta de uma fé não madura, que só está pautada em tentar dizer: olha, Deus, só tem que fazer para que eles vejam quem o Senhor é, para que eles vejam o que o Senhor faz. Como o diabo fez com Jesus: vai lá, pula do pináculo do templo. Lá embaixo não está escrito lá nos Salmos: dará ordem aos teus anjos e eles te segurarão. Jesus disse: também está escrito: não deverás tentar o Senhor vosso Deus. Tentamos muito a Deus quando dizemos que Deus vai fazer aquilo que Ele não disse que faria. Então, homens maduros espiritualmente, sim, sempre vão crer no poder de Deus de fazer qualquer coisa: sarar feridas, curar enfermidades, ressuscitar mortos, mudar corações, transformar vidas, restaurar. Porém, se Ele quiser, sua fé não está pautada no que o que cada um de nós queremos, mas no que Deus quer, na vontade soberana de Deus. Estes homens
eram maduros. Essa coragem veio disso. É evidente, irrefutável, a maturidade desses homens que promoveu tamanha coragem. Quantos de nós, muitas vezes, dizemos com ousadia, aprendemos por certas linhas doutrinárias, diga, fale, mostre a sua fé, declare, profetiza. Parece que se dissermos hoje, não, Senhor, faça-se a tua vontade, você é homem de pouca fé, você é fraco, você tem que determinar. Homens maduros de fé nunca deixam de reconhecer verdadeiramente o poder de Deus, de fazer qualquer coisa, mas segundo a sua vontade. Eles não estão atrelados ao que eles querem, ao que eles imaginam necessitar, mas à vontade de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui no versículo 18, ele disse: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que coisa fantástica, né? Há a possibilidade de não. Sempre há. Sempre vai haver. E isso não quer dizer que Deus não está respondendo, né? Homens maduros espiritualmente têm uma fé obediente a Deus, sem se importar quais forem as circunstâncias. Não importa, nem mesmo a tribulação, enfermidades, nem mesmo a morte me afastará do amor de Deus. Perseguição, a contrariedade, a contradição. Então, a fé não está atrelada no que ele faz, mas naquilo que ele é. Então, esses homens sabiam as consequências. Eles desafiaram o desafiador, eles desafiaram o perseguidor, eles desafiaram o que se achava poderoso, o controlador. Eles disseram: se Deus não fizer, saibamos que nós não vamos nos prostrar, não vamos seguir, não vamos obedecer, não vamos adorar imagem de ninguém. Que coragem! Homens maduros não medem as consequências, são medidos pela coragem de enfrentá-las. Eles não estão com a coragem pautada naquilo que eles querem ou naquilo que eles imaginam, mas sim naquilo que Deus é louvado. Eu não louvo. Se eu perder a oportunidade, se eu perder a vida, se eu perder isso, se eu perder aquilo, não me importa. Se eu perder a pseudo-liberdade, não me importa. Mas eu não me prostrarei diante do mundo, dos seus ídolos e das suas ordenanças. Homens maduros espiritualmente adoram a Deus mesmo pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Não precisamos só cantar isso, precisamos viver isso. Quando a gente olha e vê que o fim dessa história é o que mais as igrejas exaltam. A palavra de Deus diz que o rei não só manteve o seu decreto, mas mandou que eles aquecessem a fornalha 7 vezes mais. Ele não queria nenhuma chance daqueles homens saírem daquilo ali. Ele aumentou tanto que os soldados, quando foram lançar
esses 3 homens lá na fornalha morreram queimados só de chegar perto. Mas a história diz que Nabucodonosor olhou e viu aqueles homens andando dentro daquela fornalha ardente de fogo, e ele viu 4 homens, e o quarto era semelhante ao Filho dos Deuses. Era a figura de Deus ali presente. Se os homens não tiveram nenhuma queimadura, nada, nem de seus cabelos. E aí esse Deus viu que quem é Deus e o que Ele pode fazer. É engraçado porque essa passagem bíblica, ela pode trazer várias dimensões. Primeiro, mostrar o que Deus faz. Mostrar que se Deus não tirarmos da fornalha da vida, das ameaças, Ele nos tira dentro dela também. Mas é engraçado também porque nós precisamos parar e pensar que a nossa fé não está pautada no resultado, mas está pautada na coragem. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados da fornalha. Foram livrados. Mas como eu falei, João Batista não foi livrado. Paulo não foi livrado. Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, crucificado. Quantos foram comidas de animais no Coliseu da Vida? Se não parássemos, basta lembrar a reforma do século XVI, 1555, quando a famosa Rainha Maria Sanguinária, esse nome foi bem propício dado a ela, que em um ano mandou perseguir todos aqueles que professavam seu protestantismo, sua vida, porque ela achava que o seu catolicismo estava sendo ameaçado. Pegaram aqueles bispos católicos que queimavam, e é fato escrito que, de fato escrito com identidade, naquele ano, fora outros casos, foram mortos queimados publicamente cerca de 288 pessoas. 55 delas eram mulheres, 5 eram crianças. Homens cultos, homens íntegros de caráter, nenhum, bastava negar a fé, foram presos, foram ali levados a serem sacrificados diante do seu povo, ali amarrados, acorrentados junto a gravetos que pegavam fogo, e todos eles levantavam a mão e se diziam: não vou negar, morro para o meu Cristo. Pessoas velhas, jovens, queimados vivos, não tiveram ali a chama apagada, não tiveram ali o Deus que pudesse livrá-los e mostrá-los. Porque muitas vezes nós olhamos para os textos bíblicos e só vemos o livramento, mas muitas vezes muitos homens, milhares, morreram sem ser livrados da espada, da morte, do fogo, mas com certeza estão no paraíso com Cristo Jesus. Quantos de nós tem coragem de enfrentar a contradição sem nos perdermos? Isso é maturidade. A palavra de Deus nos chama a sermos perfeitos, e perfeito no sentido, no grego, tem o sentido de maturidade, a capacidade de lidar com o contraditório sem se perder na contradição. Nós vamos enfrentar contraditórios o tempo todo neste mundo,
destituído de valor, esse mundo anticristão, cada dia mais. Nos filmes, nas novelas, na arte, na política, todos os lugares são anticristãos. E todo aquele que falar de Cristo vai ser perseguido. E se nós não temos a perseguição, alguma coisa está faltando na nossa vida. Porque o mundo vai nos perseguir, porque o diabo não vai desistir. Agora, quantos de nós têm essa coragem? Então tem faltado sim a coragem. Por incrível que pareça, hoje nós não somos ameaçados de sermos mortos, queimados, decapitados, mas nós somos ameaçados de sermos fritados socialmente, de perdermos oportunidades, somos ameaçados. E aí, onde está a nossa coragem? Homens maduros espiritualmente têm uma fé obediente sem medir as consequências. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. O quanto eu estou tendo a coragem de ser diferente? O quanto nós nos acovardamos, falamos de fé, declaramos fé. Eu, nas minhas orações, me envergonho todo dia diante de Deus e choro pela minha covardia, pela insensatez dos meus atos. Choro pela covardia da igreja, que começa a aceitar todas as coisas, que não tem coragem de enfrentar aquilo que é contrário aos princípios bíblicos de Deus. Para ter gente que começa a deturpar os princípios de Deus, tem que amar, que começa a aceitar coisas inaceitáveis. Temos visto a prova da fé de tantos de nós, quando as coisas acontecem em nossa própria família e nós abraçamos aquilo que é contraditório, porque, mas por amor, por isso ou por aquilo, esquecendo que a palavra de Deus diz, aquele que não odiar pai, mãe, filho, filha, ou até a própria vida, por amor a mim, não é digno de mim, não é digno de ser discípulo de Jesus. Esses homens não dobraram, esses homens mantiveram a sua maturidade espiritual, a coragem promovida por isso, com a morte ali. Jesus diz: aquele que não pegar a sua cruz e seguir-nos, não morrer para si mesmo, não é digno de mim. A promessa de Deus do cristianismo é uma coroa de glória no fim. Todo cristão tem uma promessa de uma coroa de glória no fim. Mas antes dessa coroa, todo cristão tem uma cruz para carregar. E a cruz significa sentença de morte. A pior morte não é a da fornalha quente. A morte que nós temos mais que enfrentar é a morte do nosso velho homem, para viver a novidade de vida para Cristo Jesus e a glória de Deus Pai. Então, não esqueça disso. Se você é um crente de verdade, você tem a promessa de uma coroa de glória lá no fim. Mas antes dela, você tem que pegar a sua cruz, porque quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem perde a sua vida por amor a Cristo, achá-la. Começa a sua coragem de dizer não para o mundo, coragem de dizer não para os instintos e impulsos, coragem para dizer não para o mundanismo, coragem de dizer a verdade para quem quer que seja, em amor, coragem de não se aliar às coisas que estão acontecendo achando normal,
coragem de não aceitar o erro pela conveniência daquilo que não quer se perder. A fornalha quente hoje não é literal, ela é moral. Amém? Vamos levantar, vamos orar ao Senhor.